Amém. Atos 5:17 diz: levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote, os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel, e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere, e tendo voltado, relataram, dizendo: achamos o cárcere fechado, com toda a segurança, e as sentinelas nos seus postos junto às portas. Mas abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Neste íntere, alguém chegou e lhes comunicou: eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo ensinando o povo. Nisto, indo o capitão, os guardas os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos, apresentaram-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasses nesse nome, contudo, enchestes Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando num madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Amém. Pode sentar. Irmãos, nós já olhamos muitas vezes para a vida de homens da Bíblia e consideramos esses homens anormais. O que tinha de anormal neles era a fé. Que fé? A mesma que está ao alcance de todos nós. Porque estes homens creram em alguma coisa para terem a fé. E o que eles creram é exatamente aquilo que nós temos também. Eles creram nos ensinamentos de Jesus. Nós temos esses ensinamentos. Eles creram que Jesus é o Filho de Deus. Nós temos essa informação. Eles creram que há um Deus, que há um paraíso, que há uma salvação, que há uma eternidade, que Jesus é Senhor da vida e da morte. Nós temos tudo isso também. Então, nos tempos da Igreja Batista, eu costumo chamar da brincadeira batista, alguns achavam que aquilo era evangelho. Não, aquilo não era evangelho. Parecia evangelho, mas não era evangelho. Então muitos ficavam olhando para estes homens e dizendo: mas eram homens escolhidos. Eles eram escolhidos? Então eles eram iguais a mim e a você. Deus te escolheu? Deus te chamou? Deus te recrutou? Jesus Cristo morreu por você? Tudo que Jesus Cristo fez por você é a mesma coisa que fez por eles. A questão é que nós olhamos para os homens da Bíblia e esquecemos que antes eles não estavam lá. Deus não tem só esse livro, meu irmão. O livro de Deus continua pela eternidade afora. E hoje, no livro de Deus, eu estou escrito lá. Você está escrito lá. Esses aqui foram daqueles que operaram numa determinada época na terra. Mas a história deles termina aqui? Não. A Bíblia diz que vai se abrir um outro livro, chamado Livro da Vida. E o nome deles não está lá. E naquele está o deles, que aqui estão, e também o meu e o seu.
Então, nós precisamos tirar os fantasmas do eu não posso, eu não consigo. Deus escolheu aquele, não escolheu a mim. Deus chamou aquele, não chamou a mim. Quem é que Deus chama? Quem diz, eis-me aqui. Parece que é quem diz, eis-me aqui, não parece? Vou recapitular essa história. Quem Deus chama? A Bíblia diz que Deus chama todos os povos de todas as tribos, línguas e nações. Mas aonde aparecem as diferenças e as evidências? Na vida daquele que diz, eis-me aqui. Quem entende as coisas de Deus. Isaías, o filho de Amós, está lá ajoelhado, orando. E de repente ele ouve uma voz que diz, quem enviarei? Quem há de ir por nós? Aí Isaías ouve e diz assim, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Mas a voz não dizia, eu enviarei Isaías, ele há de ir por nós. Não foi isso. Deus não olhou para Isaías e escolheu Isaías. Deus lançou a sua voz e deixou que alguém ouvisse a sua voz e entendesse a sua necessidade. E eu ouso te perguntar, e eu mesmo vou te dar a resposta, só Isaías ouviu? Mas de jeito nenhum. Será que toda aquela nação não olhava para o caos que a cidade estava? Para o caos que os sacerdotes estavam? Então a questão não é Deus chamar Isaías, a questão é Isaías apresentar-se a Deus. Você pode dizer, eis-me aqui, envia-me a mim, usa-me, Senhor, ou morrerei. Há um hino que diz, eis-me aqui, Senhor, usa-me ou morrerei. Esse hino é oriundo da palavra de um missionário que disse para Deus, Senhor, ou tu me usas ou eu morrerei. Eu não suportarei viver se não for para te servir. Quem é que Deus vai chamar? O cara que está lá jogando bola na esquina? O que está pegando surf na praia? O que está no Facebook? Tem uns que são mais espirituais, Não, eu estou evangelizando pela internet. Vai tomar vergonha na cara, está evangelizando nada. Evangelizando, mandando cartinha de paz e amor, vai procurar o que fazer. Não é tempo de paz e amor, é tempo de elucidar o sangue que brevemente há de ser derramado. O tempo é esse. Aí ficam os teólogos lá, quando cai na minha caixa de e-mail, irmão. Eu esqueço até que um dia eu passei pela escola. Eu mando as piores palavras. Que evangelizando pela internet, vai procurar o que fazer. Desde quando se evangeliza pela internet? Desde quando se abriu essa porta? A internet é para esses últimos dias, para uma outra obra, não obra de evangelização. E ponto final. Aí, é aquele irmão que se apresenta que Deus vai contar com ele. Aqui nós vemos, caramba, que coisa! Pedro, cheio da unção, e os outros apóstolos, cheios do poder. Antes, se você observar, aqui, logo no comecinho, do capítulo 5, tem a história de Ananias e Safira, que Pedro está ali cheio do poder, Depois, no verso 12, os apóstolos fazem muitos milagres, Aí vai dizendo, vem um mover tremendo, vem os milagres, aí começa o verso 17, que nós lemos dizendo, levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, ou seja, os sacerdotes e os saduceus. Quem são esses? Os religiosos, os espirituais, os guardiães estudiosos dos pergaminhos, os senhores da lei de Deus. Eles estavam com ele, a seita dos saduceus, tomaram-se de quê? De inveja. Tem gente que diz assim, irmão, a minha vida não prospera. Sabe como é, É muita inveja. Eu digo assim, irmão, você precisa se converter.
Se tem uma pessoa que é invejada nesse mundo, como diz a música, esse cara sou eu, irmão. Esse cara sou eu. Deus fez uma obra que eu nasci aqui e aqui estou até hoje. 48 anos morando exatamente no mesmo lugar, onde toda uma vizinhança e parentela olhava para nós como pobre coitado. Pois bem, Jesus olhou para mim como raiz de uma terra seca, sem parecer e sem formosura, e Ele fez o que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou ao coração humano. Se tem um cara invejado a ponto de ver isso na fronte dos outros, sou eu. Em que me atinge a inveja dos outros? Quanto mais me odeiam, mais eu prospero. Quanto mais querem ver o meu fim, mais vida e saúde eu tenho. Quanto mais desejam me denigrir, mais me promovem. Os inimigos estão percebendo que não podem nem tocar no meu nome, nem para me denegrir, porque eles tocam no meu nome para me denegrir e acabam me exaltando. Tem sempre alguém por perto para dizer assim: peraí, mas você está falando mesmo daquele cara? Você está equivocada. Aparece até gente para me defender. E os adversários manifestam a sua inveja, mas não podem impedir a nossa prosperidade. A nossa caminhada, a nossa prosperidade, o nosso avanço não depende da inveja ou não dos inimigos, depende da graça e do favor do nosso Deus. É Ele que, se Ele decidir me abençoar, ninguém, não adianta. Se Ele decidir que eu vou ficar vivo, não tem bomba atômica que me destrua. Pedro, Tiago, João e uma turma dos apóstolos estão ali pelo cenário de Jerusalém, mas eles estão enfrentando uma barreira terrível. Há um risco de vida para com eles, mas ao invés deles se esconderem, aonde eles estão? Nas ruas, nas praças, estão no átrio do templo. E aí os sinais estão operando. Por que os sinais estão operando com eles? Porque a palavra está fluindo, porque o Espírito Santo está com eles, porque Deus escolheu eles para lhes dar essa ousadia? Não! Porque eles tinham essa ousadia, então Deus lhes deu poder. É assim, meu irmão, que funciona. Deus não vai te dar poder se você é um covarde. A fé não é algo que flui, a fé é algo que eu decido ter. Por isso Jesus diz: se tu creres, tu verás a glória de Deus. Então fé não é Deus que põe a fé dentro de mim, Ele me dá os recursos, os caminhos para eu ter fé. Ele me dá a informação e testifica do Espírito que Jesus Cristo morreu pelos meus pecados, que ressuscitou ao terceiro dia, que há um reino espiritual me esperando, que Deus tem todo o poder nos céus e na terra, que Ele é Senhor da vida e da morte, que Ele derrota exércitos, que Ele soterra o inimigo no mar, que Ele abre a terra e traga, que Ele tem poder de dar a morte, dar a vida. Ele me dá a condição para eu ter fé, mas Ele não me dá a fé. A fé é algo que eu decido crer, eu vou e creio. Tu vai morrer, vou morrer crendo. Vão te matar, vão me matar, mas eu continuo crendo. Vão fazer e vão acontecer, mas eu continuo crendo. E ponto final. Eu decidi que não volto atrás. Eu decidi que nunca jamais os meus lábios dirão: eu não sei se há Deus. Um dia eu já disse isso, agora não digo mais. Eu decidi que há um Deus. Se não houver eu vou morrer crendo que há. Eu decidi que vai ser assim todos os dias da minha vida. Se Deus me der razão e cérebro para pensar, eu decidi que há um Deus e eu vou crer nessa Bíblia como palavra dele. Decidi, ponto final. É caso encerrado. Não está em pauta para debate essa minha decisão.
Alguns na internet, alguns e-mails que eu recebo. Esse dia eu recebi um e-mail do camarada. Me permita aí, eu tenho visto os seus vídeos e eu vejo que você realmente não é uma pessoa mercenária. Você não prega com a intenção de enganar as pessoas. Então me permita esclarecer você que o dízimo não é bíblico. Meu amigo, vai procurar o que fazer. Você acha que eu vou ter tempo de ler uma porcaria dessa? Toma aí, vai estudar lá nos sites onde eu ensino sobre dízimo. Ainda que apareçam loucos para dizer que a Bíblia não é a Bíblia, eu vou morrer dizendo que ela é a Bíblia, a palavra de Deus. Tem coisas, irmão, que quem decide é você. O teu futuro é traçado por Deus em cima da sua fé. E fé é uma questão de decisão. É você que decide se vai crer ou se não vai crer. A informação chega, o Espírito Santo testifica com o nosso espírito, Deus nos dá a graça, aquele reflexo para nós entendermos, caramba, aí tem verdade. Agora você que decide se vai trilhar a estrada dessa verdade ou não. Esses homens, repara que depois de sinais, eles são acometidos de inveja. Quem é invejado? Irmão, invejado é quem realmente está em evidência. O que é o sentimento de inveja? Uma pessoa tem inveja, o que ela tem? Ela tem uma raiva, uma ira, ela não gostaria de ver aquela pessoa na posição que ela está vendo, que ela julga estar acima de si. Este é o sentimento de inveja. Então, meu irmão, prepare-se. O alvo de Deus é que tu sejas invejado, porque Ele quer te colocar por cabeça e não por cauda, por cima e não por baixo. Mas Ele não quer te colocar por cabeça no conceito do mundo, não. Quando lemos lá em Deuteronômio, parece que Deus está dizendo assim: vou te colocar por cabeça e não por cauda, ou seja, você vai ter muito, vou te colocar por cima e não por baixo, você vai ter riqueza, você vai ter posse, e você vai emprestar a muitos, de ninguém vai tomar emprestado. Meu irmão, presta atenção, cabeça e cauda têm suas simbologias. Deus quer te colocar sim, por cabeça, por líder da sua obra, e não por traidor dela. Dentre esses, dá um livro. Tem muita gente que está fazendo parte do Israel espiritual, mas não passou de cauda. Porém, o chamado de Deus foi nobre, é nobre para todos nós. Mas sou eu que tenho que decidir permanecer como cabeça. Aqui, voltando, diz: eles foram recolhidos na prisão. Mas de noite um anjo, no verso 19, o anjo do Senhor abriu a porta do cárcere e conduziu-os para fora e lhe disse: ide, apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo. Irmão, eles poderiam ter interpretado, eu gosto de lembrar disso aqui, eles poderiam ter interpretado da seguinte maneira: o anjo libertou-os daquela situação com risco de vida, e eles poderiam ter interpretado a palavra do anjo da seguinte maneira: ide, apresentai-vos perante o templo. Não precisa necessariamente ser ao romper da manhã, a coisa está fervendo, a coisa está pegando fogo. Não, vamos deixar a coisa esfriar durante uma semana, depois a gente volta para as ruas, depois a gente volta para o templo. Irmão, quando Deus te der uma ordem, apressa-te, vai e cumpre, executa. Apressa, vai, cumpre e executa, não deixa para depois, porque depois Deus já arranjou outro para fazer e não tem mais vaga para você. Deus não fica esperando ninguém. Se Ele te deu sonho, visão, revelação, se uma palavra testificou ao teu espírito que é algo que você tem que fazer, corre, apressa-te, não te detenhas. E aí quando eles saem, chegando porém o sumo sacerdote, os que com ele estavam convocaram o sinédrio, todo o povo de Israel, mandaram buscá-los no cárcere. Só que, o que havia acontecido?
já estavam libertos. Este sobrenatural, meu irmão, nós estamos vivendo ele aqui nos nossos dias. E tem mais, hein? Não precisa um anjo entrar num cárcere, não. Não precisa um anjo abrir porta de cadeia, não. Não necessariamente. Nós estamos vivendo este sobrenatural. Os anjos estão passeando no nosso meio. Os anjos desfilam, e tem mais. Os anjos desfilam dentro desse lugar com uma alegria imensa no seu coração, porque aqui eles pisam numa terra santa. Esse ministério dos anjos está à nossa disposição. Se Deus tiver que usar um papel, ele usa um papel para libertar os seus servos. Se ele quiser usar um anjo sobrenatural, ele usa o sobrenatural, mas ele usa os seus caminhos, sejam quais for, em função daqueles que estão dispostos a guerrear por esta causa. Aqueles que estão dispostos a pelejar, a batalhar por essa guerra. Aqueles que, como esses apóstolos, poxa, mas queriam nos matar agora, estão inquirindo de nós, estão nos ameaçando. Mas o anjo disse: vai lá e fala ao povo todas as palavras desta vida. Mal rompeu um dia, cadê os apóstolos? Já estão lá no átrio, esperando o povo. Vem cá que eu tenho algo para dizer para vocês. E todo mundo olhou: esses não são os homens que foram presos ontem? São malucos? Como pode? E quando eles abriram a boca, aí Jesus mostra: eles são sim malucos, malucos por mim, e eu só abençoo os que são loucos por mim. E os sinais, os prodígios, as maravilhas, a glória de Deus vai sendo manifesta na vida de quem? Na vida destes homens que estão expondo a sua vida ao risco da morte. Irmãos, o Espírito Santo tem se alegrado nesse pedaço de terra. Porque aqui, a exemplo destes homens, hoje, exatamente hoje, aqui dentro deste quadrado, tem pessoas obstinadas que nem eles. Em que o Espírito Santo está olhando e dizendo: poderei realizar as mesmas obras. Tendo visto isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinaram, mas era proibido. Só é proibido para nós ultrapassar os limites dos quais Deus disser: até aqui. Homens não dirão à igreja de Cristo: até aqui. Porque o Cristo que nós servimos disse: ide por todo mundo. A porta que eu abro, ninguém fecha. A porta que eu fecho, ninguém abre. O sobrenatural, irmão, está conosco. Mas você precisa praticar, se envolver, não ficar morto na letra. Aqui diz assim: mandaram buscá-los, no verso 22, mas os guardas indo não os acharam no cárcere. Tendo voltado, relataram dizendo: achamos o cárcere fechado, com toda a segurança, e as sentinelas dos seus postos junto às portas, mas abrindo-as a ninguém encontramos dentro. Como que pode isso? Tu tem fé para crer numa loucura dessa, meu irmão? Você tem fé para dizer: foi exatamente assim? Como é que pode? Um monte de porta, eles estavam lá no fundo, um monte de guarda em cada porta. Eu já estive preso, eu sei como é que é essa situação. Tem várias portas de ferro, e em cada porta de ferro tem um guarda. Até chegar ao lugar onde os prisioneiros ficam, são várias portas de ferro e vários guardas. Praticamente impossível de escapar. Por onde passaram aqueles apóstolos que saíram pela porta da frente, sem subornar nenhum guarda e sem pegar em nenhuma chave? Eles saíram pela porta que Deus abre e ninguém fecha.
a porta do ministério, decanta labassore me cantos. A porta do ministério foi pela qual eles passaram, porque Deus não dá um ministério a um homem, para que outros lhe digam, cale a boca. Essa porta está diante de ti, meu irmão. Esta porta está diante de ti. Entra por ela. Ela é estreita. Talvez metade do teu corpo tenha que ficar em pedaços, grudado nas laterais dela, mas passa com a tua alma e com o teu espírito. Não te detenhas, não te dê por vencido. Não adianta ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. Se tivesse que nascer de novo e não conhecer Jesus Cristo, eu preferia não ter nascido. Não é porque eu mergulhei num rio celestial, fui arrebatado e conversei com anjos. Não é por isso que eu tenho a minha confiança em Deus. Porque antes disso, eu já queria a Deus e já estava disposto a morrer pelo Evangelho. As experiências nos agraciam, nos elevam, nos fazem entender muitas coisas. Mas, ainda que não hajam experiências, esta palavra testificada pelo Espírito é o bastante. Nos primeiros 6 anos da minha vida, eu nem sabia que existia profecia. E muitos que até se diziam profetas, quando me viam passar para trabalhar para Cristo Jesus aos domingos do evangelismo, me criticavam. Mas profetas eram eles. Alguns perguntavam, você é batizado no Espírito Santo? Eu dizia assim, por quê? Não, porque eu estou vendo, todo domingo eu vejo você trabalhando, se desgastando. Você fala língua estranha? Eu dizia assim, olha, falar língua estranha eu não falo não. Mas uma coisa eu te digo, aonde tiver um serviço para Jesus Cristo, ali eu quero estar presente. Porque olha lá, está vendo aquela turma lá? Está vendo aquele outro lá? Todos eles falam língua estranha. Mas quando Jesus Cristo precisa recrutar alguém para o seu serviço, ele chama a mim mesmo mudo. De que adianta talentos escondidos? Eles pensavam que falavam língua estranha, é óbvio, né? Eles pensavam que falavam. Por aí tem escola de língua estranha. Eu já vi numa igreja chamada Nova Vida, em que a mulher do pastor se reunia com algumas irmãs num canto para ensiná-las a falar língua estranha. Isso é igreja? Isso é um palco de palhaçada. Isso é um bando de palhaço rotulado de pastores e pastoras. Isso é um grupo de analfabetos espirituais sem humildade para sentar no banco e aprender. Ensinando a falar língua estranha, vê se pode. Esposa de um tal pastor Frávio da Nova Vida. Isso é um absurdo, meu irmão. E quanto tempo a mulher tinha de crente? Já tinham 20 anos de crente. E tem pessoas que vêm para um ministério desse, aonde aqui, meu irmão, mesmo que você diga assim, eu vou entrar nesse lugar e não quero saber de nada, ainda assim você parte daqui todo dia com uma lição na tua alma. E tem gente que vem para um lugar desse e ainda não sabe se comportar. Vai voltar para comer com os porcos. Aqui, olha, achamos o cárcere fechado. Ou seja, como que esses caras passaram? Como? Eles chegaram lá no primeiro soldado, viemos buscar os prisioneiros. Abre a porta, abriu, passou, chegou. Abre aí, viemos buscar o prisioneiro. Foram abrindo um monte de porta. Quando chegaram lá no último, os prisioneiros estão aí dentro? Estão, senhor, está um silêncio aí, mas está tudo aí. Quando abriu a última porta, ué, cadê os caras? Quem é nascido do Espírito, meu irmão, é que nem o vento. Não sabe de onde vem, nem sabe para onde vai. Mas uma coisa sabe, que aonde pisa, glorifica Jesus Cristo.
Desperta, meu irmão. Desperta, meu irmão. Você está sentindo algo sobre a sua cabeça, sobre a sua vida? Desperta, meu irmão. Desperta, porque tudo tem princípio, meio e fim. Acorda. Toda estação tem o seu fim, meu irmão. As coisas param e recomeçam, para e recomeça. Não fica deixando as coisas passar diante dos teus olhos, não. Faz a diferença. Está aí a unção, está aí a graça. É você que tem que tomar atitude. Postura. Aqui diz, olha, quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Dá a explicação agora que eu quero ver. Você sabe, meu irmão, que quando você anda com Deus, os teus adversários não encontram resposta para o teu sucesso. Eles não encontram resposta para as coisas que acontecem na tua vida. Você sabe, meu irmão, que aqui no bairro de Santo Cristo, não sei agora, deve ter até mais ou menos, não sei como é que está a história, tinha 10 igrejas evangélicas, todas mendigando pão, a ponto de pastor até bater na porta de membros, para dizer, olha, dá para você me adiantar o seu dízimo aí? Que eu estou precisando pagar umas contas. Quando aqui no alto desse morro, Jesus Cristo me mandou fundar a igreja, mandou fundar essa igreja, tá, meu irmão? Eu não fiquei por aí que nem loteria, não. Vou fundar aqui, quem sabe dá certo. Ah, não deu certo, vou fundar lá, quem sabe dá certo. Não deu certo, vou fundar lá em outro lugar, quem sabe dá certo. Não, comigo não foi isso não. Jesus Cristo me disse dia, hora, lugar, endereço bonitinho. Vai para lá e faz a minha obra. Eu fiz e o resultado está aí. Isso se chama direção de Deus. Não tem loteria não, que nem alguns palhaços. Abre aqui, abre num boteco lá, abre numa oficina, abre não sei aonde, uma hora vai dar certo. Comigo não tem esse negócio de uma hora vai dar certo, não. Todos os lugares onde Jesus Cristo me mandou ir, sempre deu certo. Estamos aqui no alto desse morro, e as pessoas são obrigadas a olhar para o sobrenatural, e dizer, como é que pode essa construção? Como? Nenhum engenheiro aprovaria uma planta de um prédio de 4 andares no bairro de Santo Cristo, contando com térreo são 5. Se for incluir o terraço, são 6. Direção de Deus. Nem eu mesmo ousaria fazer esta obra. E hoje as pessoas olham e ficam perplexos. Não tem explicação. Não tem explicação. E ao invés de se renderem, ainda assim, pensam que pode destruir aquilo que Deus construiu com as suas próprias mãos. Aí diz, neste íntere, alguém chegou e lhes comunicou, eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo ensinando o povo. Irmão, eles foram para o templo fazer o quê? Não foi pedir dinheiro a ninguém. Olha, nós estamos realizando a obra aí, vocês já viram o poder de Deus na nossa vida? O paralítico está andando, o morto está ressuscitando, a sombra de Pedro aqui estava fazendo horrores, a sombra de Pedro, e nós estamos precisando aí de uns trocados. Não, eles foram para lá para dar e não para receber. É assim que Deus chama quem recebe dele um ministério, chama para dar e não para receber. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então, se ele chama alguém, ele chama para dar. Não tem esse negócio de mendigar pão, né? Uma vez assisti o testemunho de um homem chamado Mardiel. Passou um sufoco esse homem. Realmente vimos a mão de Deus, um testemunho tremendo. Quando o homem está contando o testemunho, no final da sua fita lá de vídeo, seu DVD, ele começa a pedir dinheiro e divulgar o número da conta. Eu mandei um recado para ele, anotei o e-mail dele, falei assim, realmente, você tem um belo testemunho, são mais de 1 hora
você dando um belo testemunho. Pena que você manchou esse testemunho quando nos seus últimos 30 segundos você divulga um número de uma conta bancária. O Deus que operou tudo aquilo na tua vida não é um Deus que precisa de pedir esmola para ninguém. Eles foram para o templo, foram para ensinar o povo. Tudo que Deus quer, meu irmão, é que o povo seja dirigido e orientado. Por que Deus se agradou tanto da oração de Salomão? Salomão, o que tu queres? Senhor, me dá sabedoria para eu guiar o teu povo. Salomão, é o maior pedido que você já fez. Por causa desse pedido, você lembra das bênçãos descritas para Salomão? Aqui, olha, foi para ensinar o povo, não foi para pedir nada, não foi para explorar, não foi para criar argumento. Olha, nós estamos lá, a lamparina está sem azeite, nós estamos precisando comprar azeite. Olha, nós precisamos fazer umas viagens missionárias aí. Não, eles foram lá para dar. Quem tem ministério dá ao povo e recebe de Deus. Quem tem ministério é assim. Dá ao povo e recebe de Deus a conta certa, dia após dia, e ainda mais, segundo a grandeza de Deus, que nada dá por medida. Nisto indo, o capitão e os guardas os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio e ao sumo sacerdote os interrogou, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasse nesse nome, contudo encheste Jerusalém da vossa doutrina. O que é doutrina? Ensinamentos. Eles não encheram Jerusalém de rosas ungidas, eles não encheram Jerusalém de envelopes consagrados, de pedras que vieram dos riachos. Essas coisas satânicas, eles não encheram Jerusalém disso. Eles encheram Jerusalém de palavras. Palavras que o Espírito Santo pegou a sua caneta poderosa, foi lá nos corações dos homens e escreveu. E agora, não era mais possível apagar aquelas palavras. E os líderes do sinédrio estão interrogando, os sacerdotes estão irados, porque para tudo que é cantinho que eles passam nas ruas, alguém está falando sobre as palavras de Pedro. Alguém está perguntando: caramba, será que verdadeiramente aquele Jesus ressuscitou? Mas os nossos líderes disseram que tinham roubado o corpo dele. Eu acho que os nossos líderes estão mentindo, porque verdadeiramente ele sumiu, ninguém achou o corpo, e essas palavras de Pedro não falam de um homem morto, falam de um homem vivo. Ele vive verdadeiramente, e os sacerdotes, o povo do sinédrio, eles estão escutando isso, eles estão irados. Por quê? Porque estes homens são valentes, esses homens são intrépidos, diante de ameaça de prisão, de ameaça de morte, de ameaça de açoite, eles permanecem firmes. E quereis lançar sobre nós o sangue desse homem? Verso 29, então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Mas eles estão correndo o risco de serem mortos. Não interessa, não importa. Não importa. O que importa é obedecer a Deus e não aos homens. Deus não te resgatou para você continuar, meu irmão, submisso a homens. Deus te resgatou para você continuar, para você passar a ser submisso às leis e às regras dele. Jesus Cristo não liberta pessoas para continuar sujeitas às patetices dos seres humanos. Jesus Cristo liberta pessoas para passarem a ser autônomas e decidirem servir e seguir ao Espírito Santo e a sua palavra. Portanto, aqui ele diz: o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando num madeiro. Deus, porém, com a sua destra o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Olha, sabe esse que vocês colocaram lá como um maldito no madeiro?
Sabe esse que vocês crucificaram como um pobre coitado? Na verdade, esse que eu prego, ele é príncipe, ele é Senhor, ele é Salvador. Deus o exaltou sobremaneira. Tem mais, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim, o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Quer ser cheio do Espírito? Quer ter disposição para encarar um exército? Quer ter disposição para expor a sua vida? Tem que obedecer. Não sabe onde está a verdade? Vai para Mateus 6,6 e descobre, mas tem que obedecer. O Espírito Santo só é dado a quem se encontra no centro da vontade de Deus, quem está disposto a trilhar a vereda que Deus concede. Quem é Pedro? Pedro, segue-me, larga tuas redes, eu te farei pescador de homens. Ele largou as redes e seguiu Jesus. Obedeceu. Quer ser cheio do Espírito Santo? Procura o caminho da obediência. Ele diz, ora nós somos o quê? Testemunhas destes fatos. Que fatos? Que Jesus ressuscitou? Ora, você também é testemunha disso. Que Jesus foi elevado por Deus a príncipe, salvador e sumo sacerdote das nossas almas? Você também sabe disso. Que Jesus tem poder de ressuscitar os mortos, redimir dos pecados e dar salvação? Você sabe disso. Que Jesus é o Filho do Deus vivo, o sacrifício eterno, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Você sabe disso. Então, se eles são testemunhas, o que você é? Diz a Escritura, abre a tua boca e eu cá encherei. Usa o teu Facebook. Esquece o teu álbum de família no Facebook. Esquece isso, meu irmão. Você está pensando que em pleno século 21, que Deus permitiu um homem criar o Facebook para você divulgar sua bela pose? Você está pensando que foi para isso que Deus criou o Facebook e disse que nesse ministério nós tínhamos uma cadeira ministerial chamada informática? Você está pensando que é para você se exibir no Facebook? Com roupinhas seminuas, cheia de charme, cheia de gostosura e boniteza? O Facebook é uma arma tão poderosa que nós temos alguns irmãos aqui da igreja que estão sendo acionados em delegacia, em sistema jurídico, porque algumas coisas passaram pelo Facebook deles. Se aquilo não fosse tão importante, eles não estariam sendo chamados. E você vai ficar brincando de Facebook? Quando eu levei a ideia do pessoal da igreja criar um Facebook, eu criei também. Eu pensei que a igreja fosse ter mais postura. Eu pensei que nós fôssemos incendiar o mundo juntos. Pois tem coisas tão importantes que eu jogo lá e ninguém nem compartilha. Ninguém nem copia, nem assiste. O meu Facebook é para a sua edificação espiritual e para a revolução do mundo, meu irmão. Use o seu para a mesma coisa. Para de brincar de Facebook, meu irmão. A internet é um veículo de comunicação que chega no mundo inteiro. A internet é mais poderosa do que todos os canais de televisão via satélite. E você está brincando de Facebook? Vai ser testemunha de Jesus Cristo. Vai irritar os delegados. Vai irritar os promotores. Um irmão aí compartilhou aquela carta que eu coloquei, carta ao judiciário, e a delegacia chamou ele para prestar depoimento, porque aquela carta é terrível. E você está fazendo o quê? Entra lá, tem tempo para ir para o Facebook, entra naquelas comunidades lá, procura, se não sabe como procurar, consulta os irmãos, tem gente aí que sabe, aproveite o seu tempo, você é testemunha, meu irmão. Faça a sua parte
Não, o seu Facebook não é para brincar. Cria um lá para alguma coisa, mas cria pelo menos um para trabalhar, e trabalha. Pode criar. Quero guardar minhas fotos, tá bom, guarda lá. Mas não pode ficar se perdendo com fotos e não trabalhar para Jesus Cristo. E é o que muita gente está fazendo. Ele diz assim: nós somos testemunhas. Quem é testemunha? Atos e Lucas 24:49 diz: recebereis a virtude do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Só é testemunha quem está com o Espírito Santo. Você não sente a vontade de testemunhar? Você não sente a vontade de falar das grandezas de Deus? Você está vivendo a sua vida. Jesus Cristo não te chamou para você viver a sua vida. Jesus Cristo te chamou para você ser dele uma testemunha. De quê? Da doutrina. Olha no verso 28, ele diz: expressamente vos ordenamos que não ensinasses nesse nome. Contudo, vocês encheram Jerusalém dessa doutrina e querem lançar sobre nós o sangue deste homem. Você sabe que estão odiando geração Jesus Cristo por aí? Estão tentando fazer de tudo para acabar com os nossos canais na internet. Foi por isso que eu disse: irmão, cada um que puder, duplique os canais, copie os vídeos, guarde, ponha na reserva. Eles vão tirando, a gente vai botando, eles vão tirando, a gente vai botando, porque eles vão chegar uma hora que não vai aguentar e eles vão ter que me chamar diante deles para eu dizer as verdades que precisam ser ditas. Tem gente que não está entendendo o valor do que é a internet. Estão pagando internet a nada, por nada. Uma coisa que você joga ali, meu irmão, na internet, você perde o domínio sobre ela. Nunca mais você consegue resgatar aquilo, dizer: é meu, está no meu domínio, porque é um veículo poderoso que Deus permitiu os homens criarem para que neste século 21 a voz da restauração chegasse a todos os povos, de todas as tribos, línguas e nações. É para isso. Então, não perca isto, né? E para nós concluirmos, diz aqui, olha, no verso 23, dizendo: achamos o cárcere fechado, com toda a segurança, e as sentinelas nos seus postos junto às portas. Então, segurança, sentinela, portas fechadas, tá, e daí? Dá para você entender que nada detém o chamado de Deus na sua vida? Dá para você entender que ninguém pode obstruir a sua caminhada espiritual? Dá para você entender por que eu rio de delegado, de promotor, de juiz, de polícia, de milícia, de traficante? Dá para você entender por que eu zombo de tudo e de todos? Dá para você entender que o meu respeito é para Jesus Cristo, como quem tem todo o poder nos céus e na terra? Eu não estou nem aí para o poder dos homens, porque eles pensam ser poder, seus revólveres, suas cadeias, suas algemas. Ninguém conseguirá obstruir o projeto de Deus na minha vida. Então, meu irmão, não importa se um exército vai te cercar, maiores são os que estão conosco do que os que estão com eles. Não importa se Golias vai aparecer na sua frente, sempre haverá uma pedra do ribeiro à tua disposição. Não importa, meu irmão, se falsos profetas vão te cercar, porque certamente Babilônia vai soterrá-los. Até o ímpio Deus põe a teu serviço. Não importa o poder do inimigo, se você vive para testemunhar de Jesus Cristo. Então, concluímos assim: levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja. Tá, pouco importa então. Não importa a inveja, não importa os ataques do adversário, não importa as calúnias, não importa a difamação.
Só importa uma coisa: se eu estou com Deus e Deus está comigo, porque quer seja pela vida ou quer seja pela morte, o que importa é que Cristo Jesus seja glorificado. Até aqui nos tem ajudado, Senhor.